Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o Fabiano Abreu, professor de informática. Bem-vindos ao aulão de informática específico para o TJMG. Eu vou trabalhar a grade completa, são 9 itens previstos no edital agora para 2017. Equipamentos de microinformática, sistema operacional e por aí vai. Face à proximidade do concurso, esse curso aqui vai ser um aulão. Vou fazer uma aula bem rápida. Nesse primeiro momento eu vou trabalhar o item 1, equipamentos de informática, onde a gente vai ver essa ementa aqui e eu vou corrigir 5 questões de concurso. Quando eu encontrar alguma da Consulplan, como no caso que eu encontrei, eu vou dar preferência para a Consulplan, que é a banca que vai examinar esse concurso, que vai ser responsável. Quando eu não encontrar, eu vou basear na grade uma questão mais próxima possível. Então vamos lá, sem muita delonga, que o nosso prazo está curto. Como vai funcionar, pessoal? Eu não vou simplesmente corrigir uma questão. Eu vou fazer uma breve teoria aqui sobre hardware, sobre essa grade, e na sequência eu corrijo as questões de concurso. Senão fica muito vago e o candidato ele acaba se perdendo. Então vamos lá para uma breve teoria. Esquema de um computador. O computador, basicamente, que você conhece, se você estiver assistindo aí, ou um celular, um tablet, desktop, notebook, enfim, todo computador ele tem essa estrutura aqui. Um CPU, que não é o gabinete, aquele gabinete desenhado do lado ali que você tem, não é aquilo. CPU é a unidade de processamento central, ou UCP. CPU ou UCP do português. É o processador, que eu vou explicar um pouco mais adiante. A memória, que é um dispositivo que apoia o CPU em relação aos programas. Esse programa que eu estou com ele aberto, por exemplo, ele foi carregado na memória para depois ser executado no CPU, pela unidade lógica aritmética, que é um dos componentes do CPU, que é cobrado em questões. A gente vai ver isso numa questão daqui a pouco. E por fim, os dispositivos de entrada e saída. Eu tenho o bizu todo aqui e não estou utilizando, né? Essa parte, então, é considerado hardware, a parte física. A outra camada, então, vamos por parte, vamos calma. A parte de hardware são 3: CPU, memória e dispositivos de entrada, saída e mistos, que a gente vai ver também. A segunda camada é o kernel, ou seja, é o núcleo, é o sistema operacional que gerencia tudo. No caso desse concurso do TJ, vamos entender como o Windows 7 e o Windows 10, os dois sistemas operacionais que podem cair nessa prova. E por fim, a camada de aplicação, que é a camada mais alta de acesso ao usuário. No caso desse concurso, a gente pode citar o LibreOffice Calc, que é a nossa folha de cálculos, o Writer, que é o processador de textos que vai ser cobrado, e eu coloquei aqui o Impress, que é o apresentador de slides, que não vai ser cobrado nesse concurso. Então, resumindo aqui, um computador completo ele tem a parte física, que é composta pelo CPU, memória e dispositivos. Pronto, está lá o hardware prontinho, sem funcionar. Instala-se um sistema operacional, o Windows 7 ou 10, por exemplo, e depois instala-se as aplicações, LibreOffice Calc, Writer, tudo bem até aí? Detalhar um pouco mais, então. O CPU é o processador. A memória é a memória principal, também muito conhecida como memória RAM, cobrada demais em concurso. A gente vai ver algumas questões que vai citar essa memória aqui. E os dispositivos são aqueles de entrada, saída ou híbridos, que a gente vai ver agora no próximo slide. Na verdade, esse slide a gente vai detalhar o processador, que tem questões específicas só sobre ele. Vou fazer uma breve análise aqui do que é o processador. Uma breve definição. É considerado o cérebro do computador. Ele controla e executa as instruções armazenadas na memória principal. É encaixado no socket da placa-mãe. Só que sai várias questões de concurso. Preste atenção nesse enunciado, que a gente vai fazer uma questão que vai cobrar esse conhecimento aqui. Ele divide-se basicamente em 3 partes. Unidade de controle, que envia os sinais de controle para todos os dispositivos, é como se fossem os barramentos. A unidade lógica aritmética, que processa as operações lógicas aritméticas. Ela processa todos os cálculos, ela realiza cálculos. E os registradores, que são as memórias, a memória interna do processador. Aqui dentro no processador, ele tem a memória dele, memória interna, que é chamada registrador. Tudo isso que eu falei está dentro do processador. Agora aqui é um acessório, coloquei aqui com asterisco, que é a memória cache. Ela pode ser encontrada em alguns processadores,
Hoje, em 2017, a maioria dos processadores tem memória cache, por uma questão de mercado. Se você vai comprar um computador e ele não tem memória cache, você nem compra, porque ela está diretamente relacionada à velocidade e desempenho. Presta atenção nesse detalhe para ver se você vai lembrar na hora da prova. Vai ter uma questão daqui a pouco que vai cobrar isso aqui também. Eu estou passando essa matéria de forma rápida porque o prazo está curto. É uma análise bem rápida. Não dá tempo da gente estudar de forma muito profunda, não. É mais para ajudar o pessoal do TJ a fazer uma revisão aí meio que em cima da hora, tranquilo? Esse aqui é um processador, um Intel Core i7. Esse aqui é um socket. O socket tem a placa-mãe lá, aquela placa verde, que fica lá no gabinete. Os computadores maiores, que são desktop, dá para você verificar isso de forma mais clara. É aquela placa geralmente verde, tem algumas azuis também, cheia de circuitos impressos. O socket faz parte da placa-mãe e o processador é uma peça que é encaixada no socket. Só o processador vai no socket. O socket é exclusivo para o processador. Tranquilo? Vamos ver se está tranquilo mesmo, hein? Ele é encaixado dessa forma, não exatamente dessa animação tosca que foi feita aqui, né? Beleza. Memória principal ou memória RAM. Armazena informações com o computador energizado, ou seja, é uma memória volátil. Ela evapora quando você tira a energia do computador. Ela não armazena conforme o seu HD armazena, o seu pendrive, as memórias, essas memórias flash de cartão, que você tira suas fotos, ela está ali para o resto da vida. A memória RAM, ela é volátil. Lembrem-se sempre disso. Seu encaixe na placa-mãe é conhecido como slot. É uma parte assim lá na placa-mãe, com risco aqui. Você vai lá e encaixa a memória RAM lá. E o processador? Processador encaixado no socket. Estão lembrados? Então, socket é exclusivo para o processador. E a memória RAM encaixada em slot. Foi cobrada agora em 2017 pela Consulplan uma questão sobre esse tipo de conhecimento aqui, ó. Dispositivos de entrada, saída e híbridos, ou seja, entrada e saída em um só dispositivo. Vamos para a definição. São hardwares, a gente viu lá na primeira camada então, parte física, parte tangível que você consegue pegar, segurar. São hardwares que podem ser instalados à periferia do processador, ou seja, o processador é central, ele fica instalado à periferia, ao redor do processador. Por isso são chamados de periféricos, tranquilo? São classificados em dispositivos de entrada, saída e híbridos, ou seja, híbrido vai abranger esses dois aqui. Alguns exemplos de dispositivos de entrada: mouse, teclado, manete de jogos. Opa, pera aí, Fabiano, eu tenho uma manete de jogos que eu escuto, ela sai o áudio na manete, ela é saída, então ela é híbrida. Eu estou falando da manete de jogos tradicional, que você só digita comandos ali e vai para o sistema. Para você não errar na hora da prova, qual que é a referência? Dispositivo de entrada, a referência é você, usuário. A partir de você, se você entra com a informação para a máquina, então o dispositivo que está capturando essa informação e jogando para o processador, ou para o HD armazenando ali, ele é um dispositivo de entrada. Então o mouse, você dá um clique no mouse, aqui ó, estou riscando com o mouse aqui ó, está entrando informação. Para esse risco acontecer, o processador teve que atuar e mostrar para o sistema que eu estava querendo fazer esse risco. Então eu entrei com a informação, dispositivo de entrada, em relação ao usuário, ao homenzinho palito aqui da informática. Ó. O usuário, ele executa uma ação e o dispositivo de entrada captura essa informação para a máquina. Teclado, manete de jogos, touchpad ou trackpad, que é aquele tapetezinho do mouse do notebook, onde você digita ali com o dedo ali, né? Aquele touchpad. Scanner, tá até aqui em negrito, porque esse aqui cai em todo concurso, inclusive da Consulplan foi cobrado. Vou explicar mais com detalhe ele. Microfone, você está ouvindo minha voz, eu tenho um microfone aqui na minha frente, não é lapela, utilizo o microfone aqui à frente, que capta minha voz e grava, então um dispositivo de entrada. Entre outros mais. Vou adiantar aqui a aula para a gente não perder tempo. Deu para entender a ideia já, né? Dispositivos de saída. Agora sim, se você está me assistindo, é através, com certeza, de um dispositivo no mínimo de saída. Ou ele pode ser híbrido também. Por exemplo, vou deixar para o próximo, né? Próximo slide eu vou falar do híbrido. Então vamos lá.
Uma impressora que só imprime, só impressora. É saída porque você fez um trabalho no computador e saiu para você a impressão. Se saiu para você, o usuário, lembra lá do homenzinho palito? Saiu para o usuário, é dispositivo de saída. A referência é sempre você. Alto-falante, você está ouvindo minha voz aí através de um alto-falante. Placa de vídeo, que já é um dispositivo mais interno, porém ele captura do sistema o vídeo e faz com que ele seja reproduzido. O monitor, etc. Aí você já está pensando, eu tenho um monitor aqui que é touchscreen. Aí já vai entrar na categoria dos dispositivos híbridos. Modem, o que é modem? Aquele modemzinho de internet que modula o sinal. Você faz download e upload com o modem, então ele é híbrido. Impressora multifuncional. Se a sua impressora ela imprime e também tem um scanner, ela é multifuncional. Então ela é híbrida. Ela retorna para você, usuário, alguma coisa e você, usuário, pode colocar uma foto e jogar para dentro da sua máquina através do scanner que tem nela. Telas de touchscreen. Por exemplo, você está assistindo essa aula de um celular ou de um tablet, se você clica aí você interage com o sistema. Então sai informação através da tela e entra através do toque. Drive de leitura e gravação. Drive, presta atenção, tem uma prova que a gente vai fazer que vai cobrar isso aqui, ó. O drive, se tiver um R no final, driver, é um software. Drive somente é esse dispositivo aqui, ó. É o drive. O driver já é um programinha que fica dentro dos dispositivos. Então driver é programa, é software. Drive é hardware. Então o drive de leitura e gravação de disco, disco rígido, pendrive, etc. Por que o pendrive? Você grava alguma coisa no pendrive, entra com informação, depois recupera essa informação também. Tranquilo? Vamos lá então. Questão da Consulplan de 2017. Câmara Municipal de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, adjunto legislativo. Considere as seguintes imagens dos dispositivos a seguir. Agora ficou muito fácil, né? Depois da aula. Dispositivo 1, 2 e 3. Nós temos aqui um mouse, um cartãozinho de memória que pode ser colocado direto no computador, numa máquina fotográfica e tudo mais. E um dispositivo de monitor tubão. Não é touchscreen, esse aqui é tubão. Então, os dispositivos apresentados são, respectivamente, um mouse, um cartão e um tubão, né? Saída? Não, ele não é saída, ele é entrada. Segunda, entrada é o segundo. Saída só? Também não. Que é um cartão, você pode entrar e sair com informação. Entrada, sim. Entrada e saída, sim, híbrido. E apenas saída. Essa é a questão correta, ok? Esse então, entrada e saída híbrido e apenas saída. Vamos para a próxima questão. Não é uma questão da Consulplan, mas caiu aqui em Minas Gerais, na Polícia Militar, em 2013. Marca alternativa onde todos os itens listados são hardware. Hardware é a parte física, não é programa. Driver de vídeo, olha o Rzinho aqui, é um programa. Gravador de CD e DVD é um hardware, sim. E placa-mãe é hardware. Essa aqui então derrubaria, porque se você colocasse como drive de vídeo, você poderia confundir com a placa de vídeo, mas não é. É um driver, é um programa. E a gente está querendo saber se todos são hardware. O próximo, Linux. Opa, esse aqui pegou pesado. Linux é sistema operacional, está na segunda camada que a gente viu, no kernel. Então Linux é programa, já pula fora. Mouse, sim. Caixa de som, sim. BR Office, não, também é um programa. Hoje ele não existe mais, pode ser que exista instalado, mas descontinuou. Hoje é o LibreOffice que está caindo na sua prova, que vai ser cobrado. Sobrou então a letra D. Monitor, CPU, que no caso é o processador, e uma placa de som, com a placa física. Vamos conferir o gabarito. É esse aí mesmo. Próxima questão. Também aqui em Minas Gerais. Marca alternativa correta. O processador é um chip que executa instruções internas do computador. Em geral, operações matemáticas e lógicas, leitura e gravação de informações. Todas as ações estão presentes na memória do computador e requisitadas pelo sistema. A velocidade do processador é medida em ciclos denominados clocks e sua unidade é expressa através de... Interessante essa questão, trouxe ela aqui à tona, porque por aqui você estuda toda a definição de um processador.
porém não precisava tanta coisa. Só quer saber, na verdade, a unidade que mede a frequência do computador. Frequência é medida em hertz, pessoal. É uma frequência, o que é? É a quantidade de vezes que uma coisa acontece por segundo. Então, se eu estou batendo aqui 3 vezes por segundo, minha frequência é 3. Então, a frequência de um processador é medida em hertz. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui está tudo errado. E geralmente é em gigahertz, né? Porque multiplica aqui por bilhões. Então, um processador de 3,8 GHz é 3,8 bilhões de vezes que ele processa na unidade lógica aritmética por segundo. Ok? Está aqui então, hertz, a resposta correta. Vamos para a próxima questão. Bom, antes da próxima questão, eu vou fazer uma análise aqui rápida sobre barramentos. Vou explicar um pouquinho sobre barramentos para a gente continuar. Senão também eu entro com a questão direta aqui, você pode ficar um pouco perdido. Barramentos são diversos ligamentos físicos que possibilitam a comunicação dentro de um sistema de computação. Vamos destacar os 3 barramentos mais conhecidos. Barramento local, liga o processador e a memória cache. Ou seja, a memória cache, o processador, a gente viu o desenho dela atrás, arriscaria desenhar aqui, mas não vou nem desenhar. Tem lá o processador, desenhar aqui para você imaginar. Processador, então a memóriazinha cache lá. Tem um barramento local que faz o processador comunicar com a memória cache de forma ultra mega rápida. A gente viu que o cache é a questão, está diretamente relacionado à velocidade. O de sistema, o frontal, liga o processador à memória RAM. Então, o processador e memória RAM têm um barramento próprio para fazer essa comunicação, porque ela também tem que ser feita de forma muito rápida. Quando você carrega alguma coisa para a memória e ela vai distribuindo isso aqui para o processador. Então, tem um barramento próprio para isso. E o de expansão, liga alguns dispositivos de entrada e saída. Aí são os outros vários barramentos que vão ligar porta USB e outros dispositivos periféricos do computador. Tranquilo? Esse é um conceito basicão sobre barramentos. Barramentos possuem 3 linhas cada um, que possibilita que a comunicação ocorra de forma rápida e organizada. São elas linhas de controle, linhas de endereço e dados. Ou seja, para o dado sair de um ponto e chegar no outro, ele tem que ser endereçável, então ele vai ter um endereço, e ele tem que ser controlado. Quem vai primeiro, recebeu e tal. Então tudo que funciona dentro do computador é de forma muito organizada. Então o segredo aqui para processador, na verdade, o segredo para barramentos é o seguinte: se eu tenho informação aqui, eu quero que ela chegue aqui, eu tenho que saber, eu tenho que ter o dado, na verdade, aqui é o dado, eu tenho que saber o endereço de saída e o endereço de chegada, e tem que ser feito tudo de forma muito controlada para não haver choque, conflito dentro do computador, dentro da placa de circuito. Tranquilo? Fechamos então a definição de barramento. Vamos definir memórias. Aqui, dessa imagem aqui dá para sair 1 zilhão de questões de prova. Memória principal e secundária. Vamos estudar isso aqui. Registradores. A gente viu lá que são memórias que auxiliam o CPU em diversas funções. Registrador está dentro do processador. Perceba o pico da pirâmide. Lá no topo da pirâmide estão as memórias menores, mais rápidas e mais caras. Por isso que elas são pequenas, porque elas são caríssimas. Cache, mais velocidade, e ela busca informação na memória RAM. Memoriza isso. A memória cache, ela busca informação na memória RAM. Então, quando você vai trabalhar, você liga um programa, ele é carregado na memória RAM. A memória RAM, ela manda para o cache. Na verdade, o cache, como ela apoia o processador, ele puxa essa memória ali, armazena essas informações no próprio cache para ganhar velocidade, para o processo ficar cada vez mais rápido. Já perceberam que a primeira vez que você abre um programa, ele abre de forma bem lenta, depois você clica nele de novo, ele já abre, porque ele está ali armazenado, ou no cache ou na memória RAM já foi carregado lá do HD, veio para a memória RAM e talvez até no cache. Então, quando você clica de novo, o programa abre de forma muito rápida por causa disso. Vamos lá de novo. Memória RAM armazena dados e instruções. Memória volátil, uma das características dela, que ela é volátil, é muito cobrada isso em concurso, é considerada também a memória principal. É aquele pente de memória que a gente viu lá atrás na imagem, aquele pentezinho verde encaixado no slot. Então, resumindo aqui, quando você carrega um programa, ele vai para a memória RAM e daqui para frente que a coisa acontece, até chegar na unidade lógica aritmética. Vamos mais? Essa memória é a principal.
A memória virtual é muita informação aqui, pessoal. Memória virtual. Quando seu computador enche toda a memória RAM, está entupido e não cabe mais nada e você quer carregar mais um programa, o que acontece? Ele vai simular uma memória virtual lá no HD, que é um dispositivo à parte, que é o seu disco rígido, que não foi feito para isso, não tem barramento exclusivo para isso, porém para sua máquina não travar totalmente, o que o sistema faz? O sistema operacional, de forma inteligente, ele tem uma área lá reservada para isso, no HD, para a máquina não morrer de tudo, ele usa um pedacinho do HD como se fosse memória RAM. Porém, isso é o último dos últimos recursos. A máquina vai ficar lenta toda a vida. Por quê? Não vai ter um barramento entre memória RAM e processador diretamente, que a gente sabe que tem um barramento próprio para isso. Ele não será utilizado nesse caso. A memória virtual ela vai sair daqui e vai lá no HD, que está longe, e através de um barramento que não foi próprio para esse tipo de ação. Então, vai ficar lento. Mas é um recurso existente e muito cobrado em concurso. Tem mais uma questão, parece aqui para frente, que vai perguntar isso. Então, memória virtual é para isso. Vamos lá então. E as memórias secundárias de massa são os discos rígidos, CD, DVD, Blu-ray, Flash e Pendrive. Ok? Vamos analisar a última questão. Na próxima aula a gente analisa mais, para a aula não ficar muito longa. Em um computador pessoal, PC, são utilizados vários tipos de memória para auxiliar a unidade central de processamento. O que a gente falou? As memórias apoiam o processador na execução dos aplicativos. Dentre essas memórias, a que é considerada como memória de massa, não volátil, ou seja, não evapora, ela é permanente. Normalmente utilizada pela CPU como memória virtual em sistemas operacionais como Windows 7 é o BIOS, não. ROM, não. Read Only Memory, não. Memória cache, não, que ela é muito rápida. Memória principal é a memória RAM. Disco rígido, é o que a gente falou no slide anterior. O sistema ele vai lançar a mão do disco rígido para utilizar como memória virtual. Onde está escrito aqui? Utilizada de forma virtual. Vai virtualizar uma memória para o computador não travar. Ela é feita no disco rígido, naquele barramento longe, igual essa seta que eu fiz aqui. Ó. Fica muito lento. Mas é essa aqui a resposta correta. Ok? Na próxima aula eu vou corrigir mais algumas questões e vou dar continuidade na grade. Vou tentar gravar uma aula por dia. Então, se inscreva no canal, dá uma moral para o site, clica em gostei se você gostou do material. Estou falando aqui de forma bem rápida, acelerada, para ver se eu consigo passar o máximo de conteúdo para vocês até a data da prova, ok? Então, se gostou, deixa seu like. Te espero na próxima videoaula. Um forte abraço e até mais.